Efésios, no capítulo 6, faremos uma explanação dessa passagem, mas eu estarei lendo agora o versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nós temos aqui uma das cartas atribuídas a Paulo, e a carta aos Efésios, ela tem um diferencial. Ela é um grande tratado acerca da igreja. E a carta aos Efésios, ela tem uma carta, entre aspas, gêmea, que é a carta aos Colossenses. Enquanto em Colossenses fala como Cristo, o cabeça, aqui fala do corpo que é a igreja. E depois da carta ter falado tudo acerca de qual é o propósito da igreja, de onde vem a igreja, qual é a grande missão da igreja, ele faz uma conclusão a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, ele está fazendo uma conclusão: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tanto Colossenses quanto Efésios têm essa linguagem característica, que para nós parece uma redundância, fortalecer na força. No entretanto, o lembrete aqui é de que, uma vez que possamos entender o papel da igreja, nós precisamos em todos os momentos nos fortalecer. E é por isso que a linguagem parece para nós redundante, mas ele quer uma ênfase, que vocês busquem de fato se fortalecer. E aí continua no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando nós vamos lá em Isaías, nós temos mais de um versículo falando de Deus como que se armando para defender o seu povo. Então, no Antigo Testamento, nós temos muitos versículos, como em Isaías, em que Deus assume o papel do guerreiro, aquele que irá defender o seu povo. Mas aqui fala para que nós possamos nos revestir de toda a armadura de Deus. É bem verdade que nós dependemos de Deus. Existem batalhas que nós não temos o que fazer, que Deus peleja por nós. Mas existem pelejas que Deus nos diz: você terá que tomar a iniciativa, você terá que tomar a armadura que eu te dou e você vai precisar pelejar. Basta comparar uma passagem muito conhecida em Crônicas e Josué. Em Crônicas diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Enquanto que em Josué, embora Deus já tenha dado uma promessa ao povo, diz: vocês precisarão pelejar, vocês precisarão lutar. E o apóstolo Paulo, o que a Bíblia nos diz é que ele possui aquilo que nós chamaríamos hoje de uma dupla cidadania. Ele é um judeu, hebreu de hebreus, ele se orgulha da sua origem como fariseu, mas ele também é um cidadão romano. E como cidadão romano, ele conhece muito bem a cultura romana, e uma das coisas dos quais os romanos mais se orgulhavam, que era o seu exército. Os romanos, eles formaram um grande império, e boa parte da responsabilidade da formação desse império era o seu exército. Isso tudo devido a uma mudança que foi feita lá atrás, que tornou o exército profissional. O exército romano, ele era um exército extremamente organizado. E dizem os historiadores, na verdade listam centenas
centenas de motivos, mas uma das causas para a queda do Império Romano teria sido no momento em que o exército se desorganizou e perdeu aquela grande disciplina pela qual eles eram bem conhecidos. O exército romano, ele era extremamente disciplinado. E o exército romano, portanto, se torna padrão até para os dias de hoje. Podemos dizer que, mudando uma coisa ou outra, a ideia de disciplina, de organização das patentes, vem dos romanos. E outra coisa que os romanos se orgulhavam e que é mostrado em vários filmes, o equipamento do soldado romano. E bem conhecedor disso, aqui nós teremos uma descrição da armadura que o exército romano utilizava, mas numa aplicação espiritual. Prosseguindo, ele diz: apesar de mostrar, de comparar com o exército romano, aqui há um alerta. E podemos dizer que isso é um alerta para nós até hoje, porque não temos que lutar contra carne e sangue. O exército romano era altamente equipado, preparado para lutas em que morria muita gente. Todos temiam o exército romano, mas aqui está se alertando que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Temos que saber que tipo de luta nós estamos empreendendo. Não lutamos contra a carne e contra a sangue, e muito menos lutamos contra o nosso próprio irmão, porque às vezes parece que estamos nos equipando para lutar contra até mesmo o nosso irmão. Por isso esse alerta. Portanto, aí vem no versículo 13, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Deus nos dá uma armadura não para lutar contra o nosso próximo, muito menos contra o nosso irmão, mas para resistir ao dia mau, porque todos nós enfrentamos um único inimigo. Jamais posso ver no meu irmão um inimigo. E havendo feito tudo, esse é o desafio, havendo feito tudo, ficar firmes. Depois dessa introdução do versículo 10 até o versículo de número 13, agora do versículo 14 em diante, até o versículo 17, ele estará utilizando como exemplo a armadura do soldado romano. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A armadura que fazia a proteção, a couraça, ela era cingida pelos lombos. E aqui diz que nós devemos estar cingidos com a verdade. É a verdade que nos protege. Por isso que o apóstolo Paulo diz em outra carta: nada podemos contra a verdade a não ser a favor da própria verdade. E vestida a couraça da justiça. Nós somos justificados por Cristo. E aqui nós somos conclamados a prezar pela justiça. Nós somos falhos, mas nós somos conclamados a prezar pela justiça. E lá em Jeremias diz que o Senhor é justiça nossa. Os lombos cingidos com a verdade, mas a couraça é a da justiça. Você prende pelos lombos, mas está prendendo a couraça. O que vai firmar a couraça, que é a justiça? A verdade. Se eu quero prezar pela justiça, que eu possa antes prezar pela verdade. No versículo 15, depois diz: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz.
Muito antes do exército romano, o exército assírio foi o primeiro a providenciar botas para os soldados, para que eles pudessem caminhar mais. Então, quando diz que devemos estar calçados com os pés na preparação do Evangelho da Paz, os nossos pés devem estar dispostos, preparados para caminhar, para pregar o Evangelho. E esse Evangelho é o Evangelho da paz. Um detalhe interessante é que aqui nessa época o Império Romano está no auge, no seu domínio. E há aquilo que eles chamam de paz romana. O que era a paz romana? Ninguém se atrevia a brigar com o Império Romano, porque sabia que iria sair perdendo. Então, era uma paz que era imposta, na verdade, pelo medo. Era uma falsa paz, porque era uma paz proporcionada pelo medo. Mas aqui está dizendo que a verdadeira paz, ela é proporcionada pela pregação do Evangelho. E o que significa o Evangelho? Boas novas. As boas novas da salvação que são proporcionadas por Jesus Cristo. Mas para isso você tem que se predispor a caminhar, a pregar o Evangelho. Todos nós, falamos aqui pela manhã, todos nós somos conclamados a pregar. Eu não preciso ficar dependendo apenas do pastor para pregar. Cada um de nós tem o dever de pregar o Evangelho, e o Evangelho da paz. Porque ao longo da história, infelizmente, nem todos mostraram o Evangelho como o Evangelho da paz. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Havia dois tipos de escudo utilizados pelos soldados. Um deles tinha um revestimento justamente para evitar os dardos que eram inflamados. Então, havia um revestimento e quando aquele dardo atingia o escudo, apagava. O escudo fala de defesa. Até aqui estamos falando, em todo equipamento, de defesa, mas a principal defesa era esse escudo, porque você estaria defendendo diretamente dos ataques, que inclusive eram desferidos à distância, porque o escudo permitia isso. Estão atacando de longe, mas eu consigo me defender aqui, evitando que esses dardos me atinjam. Agora, está comparando o escudo ao quê? A fé. É a fé que apaga os dardos inflamados do maligno. Por isso que Hebreus diz que a fé é o firme fundamento. É a fé que me protege desses dardos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o fundamento da nossa salvação. O justo viverá pela fé. E toda a nossa caminhada começa pela fé. Começamos e vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Começando com a fé salvífica, a fé pela qual eu creio e me entrego a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha alma. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Qual é a função do capacete? Proteger a cabeça. Diz que o capacete aqui está relacionado à salvação. A salvação, ela é proporcionada quando eu passo por uma conversão. E conversão no grego é metanoia, que ao pé da letra significa mudança de mente. A salvação, ela só começa não quando eu mudo de hábito. Se eu mudar apenas e tão somente os hábitos, eu me torno tão somente um religioso. Se eu me preocupo apenas ou primeiramente com o externo, eu só vou me tornar um religioso. Mas a mudança, ela precisa começar daqui. O capacete da salvação significa você precisa passar por uma metanoia,
Você precisa ter sua mente transformada. E não é o homem, não é o pastor, não é o obreiro que vai te convencer dessa mudança, mas é o Espírito Santo que te convence, e assim você experimenta a autêntica e genuína transformação. Capacete da salvação. E ele termina ainda no versículo 17, ele descreveu praticamente toda a armadura. Até agora foram descritos elementos defensivos, tudo relacionado à defesa. Agora ele fala da única parte de ataque, a espada. O capacete protege, o escudo protege, o calçado protege os pés na caminhada, mas agora fala da arma de ataque, a espada. E aqui fala da espada do Espírito. Quem empunha essa espada é o Espírito, ou quem proporciona essa espada é o Espírito. Mas quem é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Quando nós analisamos a tentação de Jesus no deserto, na versão que aparece em Mateus e Lucas, porque Marcos é bem reduzido, bem diferente. Mas na versão de Mateus e Lucas, o inimigo tenta Jesus 3 vezes. As 3 vezes, Jesus rebate essa tentação utilizando a palavra de Deus. Mais especificamente, passagens tiradas de Deuteronômio. Precisamos nos preocupar, primeiramente, com a defesa. Primeiramente, não é ataque. Até hoje, quando um exército precisa ir à luta, qual é a primeira preocupação? Não é o ataque, é a defesa. Isso vale até para os esportes. Antes de atacar, você precisa se preocupar com a defesa. Agora, quando chega o momento em que precisa atacar, não é com forças humanas, não é confiando no seu próprio braço, não é confiando na sua própria força, mas confiando no poder da palavra de Deus. Estamos hoje iniciando o mês da reforma. E é inevitável falar da grande figura da reforma que foi Martinho Lutero. E já quase no final da sua carreira perguntaram: como você conseguiu realizar tantas coisas? Como você conseguiu enfrentar império, enfrentar um papado? E a resposta dele foi exatamente essa: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Quando nós lembramos, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, a batalha entre Davi e Golias. Golias, ele se gabava de todo o armamento dele, usando armamento de bronze, armas de ferro, que Israel ainda não tinha. Israel ainda estava na idade do bronze, enquanto que os filisteus já estavam na idade do ferro. Armas, digamos assim, tecnologicamente muito mais poderosas. E Golias ironizou Davi dizendo: você vem a mim com pau, com cacetete, eu aqui estou com um armamento, usando inclusive ferro, você acha que você pode me enfrentar dessa maneira? E Davi respondeu: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. E no versículo 18 ele vai concluindo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. O que ele quer dizer? Que é através da oração que nós conseguimos fazer nossas grandes batalhas. A oração não necessariamente precisa ser nos momentos em que eu consigo me ajoelhar, porque o apóstolo Paulo diz em outro lugar que nós devemos orar em todo tempo, todo momento, mesmo que ninguém saiba, mas você pode estar em oração. Você pode e deve estar em oração, orando em espírito, mas ninguém está percebendo
que eu estou orando, mas Deus está percebendo que você está orando. Você não precisa mostrar para os outros, ostentar espiritualidade, mas que o seu coração seja sincero, orando em todo tempo. E Jesus, certa vez, disse que, além da oração, nós precisamos vigiar. Inclusive, Jesus colocou primeiro vigiar e depois orar. E aqui, então, complementa, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que é perseverança? Se manter firme, não desistir, não desanimar. As dificuldades nos desanimam, mas nós precisamos continuar aos pés do Senhor, firmes, perseverando. Uma frase que é repetida a Josué mais de uma vez, lá em Deuteronômio, depois no livro de Josué. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Essa palavra tem bom ânimo não é apenas se animar, mas quando você vê o contexto, é no sentido também de perseverar. Você vai ter momentos que você vai querer desistir, mas continua, persevera. Aqui está sendo dado um conselho a todos, uma orientação de cunho pastoral. Efésios, mais do que outras cartas atribuídas a Paulo, tem essa preocupação, além das chamadas pastorais. Depois de ter feito essa ponderação aos irmãos, no versículo 19 diz, e por mim, depois de haver feito uma súplica por todos os santos é a maneira clássica de Paulo se dirigir a todos os cristãos. Quando nós nos convertemos, nós somos automaticamente denominados santos. É bem verdade que a santificação também é um processo, mas há também a santificação como a garantia da minha posição como salvo, santos diante de Deus. Então, a súplica por todos os santos. E aí inclui, e por mim. Engane-se quem pensa que aqueles que estão à frente, na posição de pastor, de evangelista, não precisam de oração, não precisam de fortalecimento. Precisam tanto quanto, em alguns momentos, até mais. O que Tiago diz? Porque somos homens sujeitos às mesmas paixões de Elias. E por isso ele diz, também por mim, eu não posso deixar de contar com a oração da igreja. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. E é interessante que Paulo, em outro lugar, ele declara que ele foi constituído por Deus doutor dos gentios. Ele tinha uma chamada como mestre, mas ele sabia da necessidade da ajuda de Deus. Então, orem por mim, para que, ao abrir da minha boca, a palavra seja dada com confiança na autoridade do Espírito Santo. E aí ele encerra no versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias. Embaixador é aquele que representa um rei. Nós somos embaixadores. O embaixador ele é enviado de um reino para o outro. Estamos num mundo, e Jesus disse, vós não sois desse mundo, mas neste mundo aqui nós somos embaixadores, representando o Rei dos Reis. E isso acontece mesmo que sejamos embaixadores em cadeias. No caso do apóstolo Paulo, eram cadeias materiais, de fato. Mas quantos de nós, às vezes, estamos em cadeias simbólicas? Quantas das vezes nos sentimos presos por alguma coisa ou por alguma situação? Mas nada pode agrilhoar a palavra de Deus. Por isso que ele diz, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ainda que, de alguma forma, eu encontre impedimentos,
A palavra de Deus, ela não pode ficar impedida. Ainda que eu seja embaixador em cadeias, por algum motivo, mas a palavra do Senhor, ela necessita ser pregada livremente. E é assim que termina a carta aos Efésios. É uma carta direcionada à igreja, falando da igreja e falando como a igreja deve enfrentar as situações. Não com armas carnais. Parece tão óbvio, mas infelizmente para alguns não é tão óbvio assim. As armas não são carnais, mas as armas são espirituais. E principalmente usar a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus.